Então, vamos receber com todo carinho a nossa irmã Juninho Martinez. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. E pela resposta, eu acho que os desencarnados estão falando mais alto, porque eu não ouvi nenhum boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Pois é. Essa igreja é espiritual. Mas que bom que estamos aqui, né? Mais uma vez, com muita alegria, falar de doutrina espírita, conversar sobre doutrina espírita, né? Principalmente numa noite tão gostosa como essa, em que poderíamos estar nos nossos lares, né? Sobre o conforto de um edredom, de um chazinho, né? E escolhemos estar aqui, vir à casa espírita, apesar do frio, apesar da chuva, né? Então isso é muito bom, nos dá a ideia, a certeza de que já estamos realmente cuidando de nós. Já percebemos que temos que educar o nosso espírito. E a doutrina espírita nos proporciona, né, esse avanço que traz o conhecimento. Não podemos mais dar desculpas para nós mesmos, né? Está aí a Casa Espírita oferecendo as reuniões públicas, os cursos, os encontros. Então, quando nós nos damos conta disso, já fazemos essa escolha, hoje é dia de eu ir à Casa Espírita, aconteça o que acontecer, e venho com alegria, não por obrigação, eu venho, né, para cumprir um dever, que dever é aquilo que nós fazemos de acordo com a nossa consciência. Obrigação que a gente faz para dar uma satisfação à sociedade, né, dar uma satisfação ao outro, mas dever não. Dever é quando nós agimos de acordo com a nossa consciência, não é? E hoje nós vamos terminar o capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes. Vamos conversar, né, sobre os itens de 7 a 10, que falam sobre a mediunidade gratuita. E sabemos que médios são aqueles intermediários, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os encarnados e os desencarnados. Na realidade, todos somos médios, mas uns têm a mediunidade mais ostensiva, não é? E a doutrina também nos informa que mediunidade, ela é orgânica. Nós já nascemos com ela, né? Não se treina para a mediunidade, se prepara, se estuda, né? Se consolida, né? Se embasa o nosso conhecimento para cada vez mais exercitarmos melhor essa mediunidade, né? E a espiritualidade nos diz que mediunidade é uma abençoada oportunidade de trabalho. Aliás, quando eu estava estudando, né, para esse tema, tem um livro aqui que é muito interessante, Aos Médios com Carinho. É uma publicação do Lar de Teresa. É uma coletânea de mensagens recebidas, né, de vários espíritos, e é bem interessante. Tem 40 artigos sobre mediunidade, Aos Médios com Carinho. Bem interessante. Bom, então, a espiritualidade nos diz que é uma abençoada oportunidade de trabalho. Também nos diz que é um empréstimo divino, com o qual resgatamos dívidas de amor para com o nosso próximo. Empréstimo divino. Então, quem tem mediunidade ostensiva tem que fazer bom uso desse crédito, né, recebido de Deus. E a mediunidade se manifesta de várias maneiras. Ela pode ser auditiva, psicofônica, né? Pode ser de cura, pode ser psicográfica, enfim, evidência, de várias maneiras, né? Daí os objetivos da mediunidade serem de acordo com as necessidades, né, daquele médium.
porque sabemos que Deus nos dá tudo o que precisamos para nos desenvolver espiritualmente. Chegamos aqui, né, na Terra, encarnamos com aquele kit, né? Aquele kit reencarnatório, com a família que precisamos, com o corpo que precisamos, no país onde precisamos, né, onde é melhor para que nós desenvolvamos, né, o nosso orgulho, às vezes a nossa prepotência, para que nós desenvolvamos mais a nossa fraternidade, né? Então, entendamos que mediunidade é uma tarefa para ser cumprida. Não é privilégio de Deus para alguns. Primeiro que Deus não privilegia ninguém, né? Deus é nosso Pai de amor e como todo pai que ama, Ele educa. E nos deixa escolher de que maneira queremos ser educados, se pelo amor ou pela dor, né? Que nós temos a certeza, e a doutrina enfatiza isso, que somos os responsáveis por nosso caminhar. Somos nossos herdeiros. Então, não podemos, né, passar para o outro a responsabilidade do nosso desenvolvimento moral, da nossa evolução moral. É tarefa para nós. E o que é que nós aprendemos com a mediunidade? Primeiro, a exercitar a caridade, como foi citado aqui por Maria Dolores, no preparo, e nessas canções prece, que realmente, todas elas, depois de ouvir essas canções, acho que não precisava nem palestra, era só nós refletirmos sobre o que as canções nos dizem, né? Mas a caridade, porque médiuns são mensageiros dos bons espíritos. Nos trazem consolo, nos trazem esperança, né? Que é a base da doutrina espírita também. Diminui também os sofrimentos do nosso irmão através dos espíritos enviados por Deus, né? E por Jesus, para que a humanidade possa ser mais ajudada, para que a humanidade possa realmente evoluir com mais serenidade. E outra coisa que a mediunidade nos dá, nos traz a nossa realidade sobre a nossa condição de espíritos, vivenciando uma experiência material, mas somos espíritos, não é? Porque ao exercer a mediunidade, nós vamos convivendo com os espíritos tão naturalmente que já percebemos que não há vida material separada de vida espiritual. Há vida. Ora no mundo material, ora no mundo espiritual, não é? E também isso vai ajudar a nossa fé raciocinada, o nosso entendimento de reencarnação, das oportunidades que a reencarnação nos dá. E é através do desenvolvimento dessa fé que a doutrina nos ensina, né, no fortalecimento da ideia da verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, não é? E nós costumamos dizer, através da espiritualidade também, que a mediunidade enterrou a morte. Porque percebemos, através dessa comunicação do mundo espiritual com o mundo material, que só a morte física, o espírito não morre. Nós estamos sempre, não é, rodeados de testemunhas, como nos diz Paulo. Nunca estamos sós. Agora, temos uma vantagem, nós podemos escolher as nossas companhias, né? Através dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes no bem. Aí vamos escolhendo quem queremos à nossa volta, né? Então, aí cabe uma pergunta: será que nós, né, os médios, estamos prontos para a tarefa mediúnica? Porque temos que nos preparar, não é? André Luiz costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Mas temos que nos qualificar, não é? E daí a importância do estudo da doutrina, que faz com que nós comecemos a nos entender não como seres imperfeitos, não como seres maus, mas como seres ainda a caminho da perfeição.
Não somos imperfeitos, porque todos fomos criados por Deus e Deus não faz nada imperfeito. Mas estamos, sim, a caminho da perfeição, não é? E também, através da mediunidade, nós vamos tomando conhecimento de nós mesmos. O autoconhecimento que a doutrina tanto nos recomenda é muito importante para a solidificação da nossa mediunidade, para a utilização da mediunidade no bem. Sabermos das nossas possibilidades, mas também sabermos dos nossos limites. Não é? E cada vez mais tentar nos melhorar. Perguntarmos-nos sempre, quem sou eu? Eu sou realmente um bom companheiro para mim? Porque às vezes nós não somos bons companheiros nem para nós. Né? Somos pessoas que estão se irritando por qualquer coisa, querem tomar satisfação de qualquer coisa. Né? São pessoas grosseiras. Então nós temos que nos fazer sempre essa pergunta. Quem sou eu? Eu ajo com o outro como eu gostaria que o outro agisse comigo? Né? E aí nós vamos tendo a noção de quem realmente nós somos. Né? E também a mediunidade nos traz uma coisa muito importante, que é a disciplina. Todos nós aqui sabemos, quando o Emanuel e o Chico começaram, né, o trabalho mediúnico, o Chico se colocou à disposição de Emanuel e perguntou: o que você quer que eu faça? O que eu tenho que fazer para começar a trabalhar? Aí o Emanuel falou para ele: disciplina. Ele falou: tá, e a segunda coisa? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Temos que nos disciplinar, sim. No dia em que formos exercitar o trabalho mediúnico, cuidar da nossa alimentação, dos nossos bons pensamentos, né? Nos colocarmos realmente à disposição da espiritualidade. Não termos aqueles sentimentos negativos, não é? Que tanto atrapalham a nossa comunicação com o mundo espiritual de luz. E há aqueles que fracassam na tarefa mediúnica. Por que será? Primeiro, pelo orgulho. Muitos acham, né, que por serem médios são melhores que os outros, se acham acima, né, do restante do grupo da casa da casa espírita, não é? Esquecem de raciocinar por causa até da falta de estudo, aí caem na mistificação, se achando, né, eu sou o melhor médium da casa. Não existe isso, não é? Outros pela vaidade. A vaidade também nos induz à fascinação. Aí nós somos enganados por aqueles espíritos menos iluminados. Ficamos fascinados conosco mesmo. Ficamos fascinados até, né, quando alguém nos diz: ah, você é formidável, só você pode me dar um conselho. Só você, eu só gosto de tomar passe com você porque o seu passe é forte. Não existe isso, né? Tem gente que, né? Ah, eu gosto do fulano porque ele, dá uma surra nos espíritos. Fica pá, pá, pá. Não, né? É aqui, É o pensamento, é aqui e aqui. Pensamento e coração, não é? Falta de estudo. A falta de estudo, então, nos deixa assim à mercê dos enganos. Quando Jesus nos disse: conhecereis a verdade vos libertará, ele estava nos induzindo a saber a verdade sobre ele, sobre Deus, sobre nós. E é a verdade, é o esclarecimento que vai fazer com que entendamos que mediunidade é missão. Mediunidade é uma tarefa que fomos capacitados para ela, sim, mas temos que fazer jus a isso. Temos que usá-la para o bem, né? E Kardec foi bem claro quando nos disse: espíritas, amai-vos. Mas também nos disse depois: instruí-vos. Da importância dos estudos da doutrina espírita. Do estudo, da reflexão sobre o que estamos estudando,
sobre o que estamos ouvindo na casa espírita e colocar em prática no nosso dia a dia tudo o que estamos aprendendo com a doutrina espírita. Doutrina espírita não é para ser decorada, não é para ser só lida, é para ser raciocinada, refletida. Doutrina espírita é para ser vivida de coração, não decorada, né? Diferente, né? E quando nós, às vezes, por falta de conhecimento, achamos que na doutrina espírita, nós vamos à casa espírita e lá tem um médium que vai resolver o nosso problema. Casa espírita não resolve o problema de ninguém. Casa espírita nos mostra o caminho, nos mostra a nossa capacidade de resolver os nossos problemas. E aí eu peguei uma história que está no livro Endereço Certo, de Simonetti. É bem interessante, é de número 5. Quem tiver em casa, leia, porque eu vou ter que resumir, não é? Uma senhora perdeu um anel cravejado de brilhantes, né? O anel era muito valioso. Aí ela foi à casa espírita, porque ela não achava em casa. Disseram para ela, vai lá na casa espírita, que os espíritos vão te dizer onde ele está. Aí ela foi. Aí chegou lá, né, no atendimento fraterno, foi atendida por um rapaz. E ela falou assim, olha, eu vim aqui porque eu perdi meu anel. Ele é muito valioso e também tem um valor estimativo porque ele era da minha mãe. E eu tenho certeza que aqui na casa espírita vocês vão me dizer onde está esse anel. O irmão ficou quase rindo, né? Da desinformação daquela irmã. E disse, olha, vamos ver, né, o que nós podemos lhe ajudar. Eu já vi muita coisa boa acontecer aqui na casa espírita. Ela, então é a minha chance. O que eu tenho que fazer? Ele disse, comece a frequentar as reuniões. Né? Aí ela começou a frequentar as reuniões. Tá? E ele, às vezes, encontrava com ela e perguntava, e aí, achou o anel? Ela, até agora nada. E assim o tempo foi passando, né? Até que um dia ele perguntou a ela, e aí, achou o anel? Ela, Aí ele foi lá falar com ela. Né? Foi mesmo? Você achou o anel? Ela falou, não. Achei uma coisa muito mais valiosa. O anel eu já nem me importo mais, que eu já percebi que as coisas materiais, quando eu for daqui desse planeta, elas vão ficar aqui. O anel não vai me ter serventia nenhuma no mundo espiritual. O que eu descobri aqui, o que eu encontrei, foi a doutrina espírita, que me mostrou que eu sou um espírito que vai viver para sempre, que vai progredir, que vai chegar à perfeição relativa, que vai aprender a amar como Jesus nos ama. E essa alegria de servir que a doutrina espírita me deu, vale muito mais que o meu anel. E é isso que nós temos que entender, né? Que a casa espírita nos dá esse prazer de viver, esse prazer de nos sentir úteis. Não é? Isso ninguém tira. É aquele tesouro que o ladrão não rouba, não é? Que a traça não destrói, que ninguém vai ver nos jornais a notícia de que assaltaram a casa de fulano e roubaram a sua paciência, a sua alegria, a sua perseverança no bem. Isso ninguém rouba. É nosso. É conquista nossa, não é? E outra coisa também que a mediunidade nos ajuda, né, a entender, e se não entendemos, nós vamos fracassar na mediunidade, é aquele sentimento voltado ainda para o materialismo, em que nós dizemos assim, não, mas eu acredito em Deus, mas eu ainda tenho muito apego, né, às coisas materiais, ao mundo material. Eu não tenho tempo para trabalhar na mesa mediúnica, porque no horário da mesa mediúnica, eu posso estar no meu trabalho fazendo uma hora extra, ganhando mais um pouquinho, né? Eu ainda tenho também que eu gosto mais de ficar com a minha família, com os meus amigos, e é justamente no horário em que eu tenho que trabalhar na casa espírita. E aí também nós fracassamos, né? Porque não conseguimos conciliar vida espiritual com vida material.
Não entendemos ainda a nossa função aqui na Terra, que é educar o nosso espírito. Para isso que encarnamos. Não encarnamos para sermos os mais ricos, os mais poderosos, né? Não, encarnamos para educar o nosso espírito, não é? E também aqueles que, descambando pelo caminho do materialismo, começam a cobrar. Afinal de contas, eu estou empatando o meu tempo, resolvendo o problema dos outros, eu tenho que ganhar alguma coisa, né? E aí, então, o que nos falta é esse sentimento de amor para exercermos realmente esse voluntariado responsável que nos é dado pelo amor ao próximo, que nos dá essa vontade de praticar realmente o Evangelho, né? Praticar a caridade, como foi tão bem dito aqui no preparo. E falta-nos, acima de tudo, a coragem para mudar. Como é que eu vou abrir mão, né, do meu horário, em que eu tenho que fazer outras coisas no mundo material, para ir à casa espírita, né, trabalhar na irradiação? Então, quando eu assim ajo, eu estou fracassando na minha missão, não é? E a tarefa mediúnica, nós temos que ter em conta que não é só receber espíritos, não. Tem gente que acha que tarefa é só receber o espírito. Não. É desenvolver o nosso próprio espírito para melhorarmos, né? É qualificar o nosso próprio espírito para ajudarmos cada vez mais, através do auxílio da espiritualidade, ajudar a todos que estão à nossa volta, a todos que chegam até nós nos pedindo auxílio, não é? Então, tenhamos em mente que mediunidade é responsabilidade assumida lá no plano espiritual. Não é profissão, né? Nós temos que ter essa vida disciplinada, como a espiritualidade nos diz. Nós temos que ter esse estudo, não só estudar, e o propósito de nos renovarmos e colocarmos realmente em prática a nossa renovação espiritual. E temos também que ficar orando e vigiando, como Jesus nos diz. E quando Jesus nos diz orai e vigiai sempre, ele não quer dizer que nós fiquemos as 24 horas orando, rezando e vigiando a vida do outro, não. Vigiando o outro, né? Não, orar é sempre o trabalho no bem. Orar se faz através de um bom pensamento, de um bom sentimento, né? De um trabalho que vai realmente nos dar a sensação exata de que estamos ajudando o outro a se melhorar, a cumprir a sua tarefa, né? O seu planejamento reencarnatório, assim como nós estamos nos esforçando para cumprir o nosso, né? Então, também vamos percebendo, quando vamos estudando sobre mediunidade, que a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Não. Mediunidade já sempre existiu. Na Bíblia, inclusive, tem vários exemplos de mediunidade, né? A mediunidade, ela foi tão utilizada pelo homem, né, que Moisés até proibiu, porque na época de Moisés se evocava os espíritos para qualquer coisa. E aí o Moisés realmente limitou isso, porque as pessoas estavam esquecendo que tem o livre-arbítrio. Aliás, talvez na época nem soubessem disso, mas nós temos o livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio será cada vez melhor utilizado à medida que nós nos esclarecermos, né? Porque se nós, que já ouvimos os ensinamentos de Jesus, ainda não temos atitudes completamente dentro do Evangelho, imagine quem nunca ouviu falar de Jesus, imagine quem não estuda, né? Quem não procura refletir sobre o que está lendo. Quantas vezes, em dias que nós estamos assim, tão desequilibrados, lemos uma frase que nos ajuda, que nos acorda, que nos levanta, que nos faz refletir, que nos dá certeza que não estamos desamparados, que a espiritualidade está sempre ao nosso redor, né? E como a mediunidade não está só entre os espíritas, na doutrina espírita, né?
nós vamos percebendo que mediunidade, ela é diversificada, ela é propriedade de pobres, de ricos, ela se manifesta em pobres, ricos, em pessoas de religiões diferentes, protestantes, católicas. Há um livro do professor Clóvis Tavares, bem interessante, é A Mediunidade dos Santos, que fala da mediunidade dos santos da Igreja Católica. De Santo Antônio, que foi um grande médium, e tantos outros santos, né? Então, quem puder ler esse livro, Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, é bem interessante. Mas também a doutrina espírita nos ajuda a lidar com a nossa mediunidade. Faz com que nos reequilibremos, que não nos deixemos cair em tentação, né? Em ostentação, em vaidade, em orgulho, né? E nós temos que nos perguntar o que fazemos com a nossa mediunidade. Não é só mediunidade ostensiva, não. Porque às vezes nós não temos mediunidade ostensiva, mas sabemos que temos intuição, que temos avisos. Agora temos que perceber isso no nosso caminhar, né? Usar, né, toda essa comunicação que se dá do mundo espiritual conosco, usar positivamente a nosso favor e a favor do outro. Usar positivamente sem cobrança. Né? Como diz o tema de hoje, né? Mediunidade de graça. Aí aquele médico diz assim, mas eu não cobro nada, não. Eu atendo a qualquer um de graça. Agora, uma coisa que eu não entendo, que eu estou sempre cobrando de Deus, é por que eu, que trabalho de graça para os outros, por que Deus não me livra das doenças, das dificuldades? Por que não me livra né, de todos os perigos do mundo? Aí, quando eu faço isso, eu realmente não estou cobrando do meu irmão, mas eu estou cobrando de Deus. Nós temos que ficar atentos. Deus não nos cobra nada, mas nós estamos sempre querendo, né? Até por ignorância, às vezes barganhar com Deus. Eu vou trabalhar de graça, mas me ajuda a tirar na lota, porque eu deixei de ganhar dinheiro aqui, mas, né, me ajuda. Deus sempre nos ajuda, o Pai sempre nos ampara, nós é que não percebemos essa ajuda. Chegamos aqui com toda a nossa bagagem espiritual de outras reencarnações, com a bênção do esquecimento. Portanto, não sabemos quem somos. Mas sabemos sim que somos espíritos em evolução, que somos filhos do amor de Deus e que estamos aqui para aprender a amar, aprender a exercitar o amor incondicional que Jesus tem por nós, não é? Jesus nunca cobrou nada e vem nos ensinar também a amar incondicionalmente, não é? Jesus nos dizia o quê? Serve e passa. E era assim que ele fazia, não é? Mas também Jesus, se nós prestarmos atenção no Evangelho, está sempre nos conclamando a ação. Ele nos dá a ideia exata de que só nós podemos realmente evoluir. Não é o outro que vai trabalhar por mim. Levanta-te e anda. Batei e abrir-se-vos-á. Olha nós tendo que praticar a ação no bem, a tomar ciência do nosso caminhar, da nossa responsabilidade para conosco mesmo. E quem se apercebe médio, né, tem que realmente se qualificar para exercer essa missão. Não se acomodar. Porque quanto mais, né, nós iluminarmos o nosso espírito, melhores seremos acompanhados, né? Então, nós temos que nos perguntar, cada vez que se nos apresenta uma oportunidade de praticar o bem,
Ai, será que eu vou atender o fulano? Será que ele merece? Será que vale a pena? Não, nós temos que nos colocar à disposição, não é? Para trabalharmos no bem, assim como Deus, Jesus, a espiritualidade amiga se coloca à nossa disposição, não é? E também nos lembrarmos sempre de que a partir do momento em que vamos nos esclarecendo, nós também temos o dever de nos disciplinar mais. Dia de trabalho em casa espírita, como eu já disse, cuidar da alimentação, não beber, né? Não ter maus sentimentos, maus pensamentos, isso é disciplina. Emmanuel nos diz que o que hoje é virtude, ontem foi disciplina. E de tanto nós nos disciplinarmos, chegaremos, né, a ser disciplinados naturalmente, como Chico era, né? Muitos de nós, quando sabemos de façanhas para nós, né, façanhas de Chico Xavier, né, que nunca fez da mediunidade o seu ganha-pão. O Chico Xavier trabalhava, quando ele saía do trabalho, ele era funcionário público, aí ele ia para a casa espírita trabalhar. Nunca cobrou um tostão, nunca recebeu um tostão. Aquela história que já deve ter sido contada aqui, né, por Gilberto, pelo Gilson e por outros, né, quando o Chico, né, uma vez foi interpelado por uma pessoa que lhe deu um envelope com uma quantia muito grande. E ele falou, mas eu não quero. Não, mas ele não aceitou. E aí o outro arranjou um jeito e conseguiu colocar no bolso do Chico aquele envelope, né, com uma quantia muito grande. O Chico nem viu o que era, não. Ele percebeu. A primeira pessoa que apareceu pedindo ajuda a ele tirou o envelope e deu. A pessoa aceitou o envelope. Quando chegou lá fora, abriu, mas isso é muito dinheiro. Aí voltou. Chico, que isso? É muito dinheiro. Ele falou, não, meu filho, é seu. Ah, mas é muito, eu não precisava de tanto. Então use o que você precisar, o que sobrar você distribua. Isso é que é usar a mediunidade a favor do outro, a favor de si mesmo. Por isso que nós temos que nos qualificar, não nos acomodarmos, estudarmos cada vez mais, não é? E como diz o Tales de Mileto, né, não basta ter as mãos limpas, nós temos que ter o espírito puro. Não adianta nós dizermos assim, mas eu não recebo um tostão de ninguém, não recebo nada. Mas quando aquele irmão vem nos pedir ajuda, vem aquela de novo. Ai, meu Deus. Né? Olha o pensamento aí. Olha a energia negativa que nós estamos jogando. Né? E quem vai nos assistir, quem vai nos ajudar a ajudar? Será que é um espírito bem iluminado? Né? Ou é um espírito afinizado com a nossa sintonia? É assim, diz para ela qualquer coisa. Só para ela ir embora rápido, né? Pode acontecer, não é? Então, fiquemos atentos, porque sempre, né, temos oportunidades de servir, assim como os apóstolos também, que eram médios, que serviam, mas também se qualificavam através dos ensinamentos de Jesus, estavam sempre com o Mestre, né, não só presenciando, né, o ensinamento vivo que Jesus lhes dava através dos exemplos, mas também participando das reuniões de Jesus na casa de Pedro, em que Jesus explicava o Evangelho, trazia, né, para eles esse conhecimento da lei de amor. Então fiquemos conscientes, né, de que se os apóstolos que receberam de Deus essa mediunidade gratuita, nós também recebemos. Todos recebemos. O Pai não privilegia ninguém, não é? E usemos esse dom que Deus nos deu para ajudarmos os homens a se instruírem também, não é? A seguirem o caminho do bem, ensinarem os homens a terem fé.
fé em Deus, fé na vida futura, fé de que a vida não se acaba com a morte do corpo físico, não é? Mas, como já disse, alguns resolvem vender esses dons que Deus lhes deu, né? Mas entendamos que esses dons não nos pertencem. Portanto, nós não podemos dar uma coisa que não temos. Não podemos vender uma coisa que não é nossa. Nos foi emprestada, não é? Nós não podemos vender o que recebemos de graça de Deus. E porque às vezes esses irmãos médiuns agem assim? Porque realmente eles ainda desconhecem esse amor incondicional que Jesus veio nos ensinar, não é? Esse amor que faz com que o bom médium trabalhe em silêncio para benefício de todos. É aquele médium que procura sempre estar estudando, procura sempre estar em prece, em sintonia com a espiritualidade de luz, não é? Que trabalha de graça, como Chico, como eu já citei, como Divaldo, como Raul Teixeira, como tantos outros. Temos exemplos na doutrina espírita, não é? Quando nós mesmos, né, às vezes deixamos a nossa casa para vir aqui fazer um trabalho, né, na mesa mediúnica, sem interesse, pelo prazer de servir, pelo prazer de ser útil. Então, entendamos que a mediunidade não é concedida para nós para ser o nosso ganha-pão. Mediunidade não é profissão. E procuremos colaborar com esses espíritos que nos ajudam, sim, né? Nos ajuda toda a humanidade, através do nosso amor, do nosso pensamento positivo, para que sejamos realmente assistidos pela espiritualidade de luz. Por exemplo, quando somos assistidos por espíritos curadores. Os espíritos curadores aliviam as nossas dores físicas, não é? Como Eurípides, como Bezerra. Qual de nós aqui, no momento, né, de um sofrimento, dor física ou dor moral, Eurípides, né? Bezerra. São nossos íntimos, Eurípides, Bezerra, né? Por quê? Ficamos aliviados porque nos conectamos com a espiritualidade de luz, não é? Aqueles também espíritos educadores que ajudam no desenvolvimento moral da humanidade, como Emmanuel fez com Chico. Através das mãos de Chico, Emmanuel nos esclarece, nos instrui, nos educa, nos ajuda a refletir sobre o nosso caminhar, não é? Por quê? Porque ele encontrou em Chico o médium ideal, um médium bondoso, amoroso, um médium disponível à espiritualidade. E é isso que nós temos que ter em mente. À medida, né, em que vamos nos esclarecendo, vamos nos colocando, sim, com alegria de servir. Não por obrigação, mas com alegria de ser bom, não é? E a mediunidade, nos diz a espiritualidade, que é uma ferramenta que ajudará na nossa evolução moral, auxiliando-nos a zerar compromissos assumidos e para que ajudemos aos irmãos necessitados. Então, fiquemos atentos. Nada de gorjetas, nada de presentes, né? Nada de favores. Porque quando nós começamos a aceitar isso, nós estamos entrando pela porta larga, que é fácil, né? É muito fácil, mas fiquemos atentos. Não façamos da nossa mediunidade uma profissão. É missão, não é profissão, não é? Então percebemos que a mediunidade, cada vez mais ela vai se melhorando à medida em que nós nos qualificamos. Por isso que ela é móvel.
Podemos ser bons médios, mas se sairmos do caminho do bem, do caminho da luz, os espíritos nos abandonam. E a doutrina espírita nos diz que, né, sem espíritos não há mediunidade, pois ela só existe com a participação do mundo espiritual. Não é? Então não podemos contar com a mediunidade para o nosso sustento. Não podemos fazer disso, né, o nosso meio de vida. E tenhamos em mente que as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos, os nossos propósitos de usar a nossa mediunidade no bem, faz com que entremos em sintonia com a espiritualidade de luz, que vai trazer para junto de nós espíritos de luz, que vai fazer com que exercitemos cada vez mais o bem, nos ajudando e ajudando a quem precisa. Mas o contrário, né? Quando praticamos más ações, ficamos com os maus pensamentos. Somos médios, mas ainda temos sentimentos negativos, de vingança, de mágoa, de rancor, de tristeza. Não vão atrair para nós espíritos de luz, não é? Vão atrair para nós o quê? Espíritos também menos iluminados, que vão nos levar à mistificação, à revolta. Né? Eu médium, eu vou para a casa espírita, mas tudo de ruim acontece comigo. Preste atenção como você está conduzindo o seu caminhar, não é? Então, mediunidade, como está aqui nesse livro, né, é uma missão sagrada, tarefa renovadora que deve ser praticada religiosamente e santamente. Mas eu sou médico de cura, eu acho que eu tenho que cobrar, porque o médico cobra. O médico, ele investiu nos estudos, ele investiu na montagem do seu consultório, né? Ele investiu dinheiro para se formar médico, então ele pode cobrar. Médium de cura, não pode cobrar. Por quê? Porque ele transmite aquele fluido salutar dos bons espíritos. Então não é dele, ele é só o veículo. Então ele não tem direito a cobrar. Porque simplesmente ele não pode vender o que não é seu, não é? Então, prestemos atenção, né, na caminhada de Jesus e dos seus apóstolos, que nunca cobraram pelos seus serviços, né? Mediunidade é doação, é amor compartilhado, é nos percebermos, né, úteis para aliviar o sofrimento do outro, seja com uma palavra, seja com um abraço, ou seja, compartilhando o amor, colocando o nosso afeto naquele nosso irmão, porque todos somos irmãos, somos todos filhos do amor de Deus. E se nós prestarmos atenção nos dias de hoje, o afeto, a gentileza, a delicadeza, parece que estão afastados de muitos de nós, não é? Estamos nos afastando uns dos outros. É evidente, né, que a lei é de progresso, então o progresso tem que fazer parte do nosso caminhar. O progresso da tecnologia, né, nos ajuda realmente na nossa vida. Ninguém, né, hoje poderia viver sem internet, sem se comunicar, sem WhatsApp. Mas temos que dar valor ao afeto. Temos que nos tocar cada vez mais. As nossas alegrias têm que ser compartilhadas com os nossos amigos, com risadas, com gargalhadas. Não somente com kkkk. Né? Porque hoje em dia tudo é kkkk. Vamos lá conversar com um amigo, tão bom rir junto, abraçar, né? Dar uma gargalhada. Por que mandar para o outro kkkk? Até pode, mas não é obrigatório, né? Temos outros meios, né,
de convivermos com a alegria, com a felicidade com os nossos amigos, né? E prestemos atenção nisso. Prestemos atenção, né, no nosso caminhar, porque cada vez mais, mesmo sem termos essa mediunidade ostensiva, às vezes somos levados a cobrar a ajuda que damos ao nosso amigo. Você está me devendo essa, hein? Como está devendo? Ajuda. Serve e passa, nos disse Jesus. Procure ajudar, que vai sentir a alegria maior, né, de poder socorrer o outro. Essa alegria não tem dinheiro que compre. Hoje eu fiz uma boa ação. Boa ação não é tirar só o dinheiro do bolso. É dar um bom dia a quem está carrancudo, a quem está triste. Bom dia de coração. Bom dia mesmo. Não é aquele bom dia, né? Por obrigação, não. Temos sim o dever de nos desejarmos bom dia. Desejarmos um para o outro. Agradecer a Deus a cada dia a bênção de mais 24 horas. E nessas 24 horas que nós possamos ser úteis à obra do Senhor, porque estamos aqui treinando para sermos reais, verdadeiros obreiros do Senhor. Já fazemos muito bem. Já praticamos o bem, sim, com certeza. Não é? Já estamos dando os primeiros passos, mas podemos ir mais longe. Sem cobrança, de graça, né? Porque nós, que aqui transitamos, né, nós temos que prestar atenção. Recebemos nas nossas casas, todo mês, aquelas contas, né, pagamentos de luz, gás, telefone, tudo, né, lá as cobranças. Mas nenhum de nós aqui jamais recebeu uma continha de Deus nos cobrando por usarmos essa máquina maravilhosa que Ele fez para nós, que é o nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho. Nunca recebemos uma carta de Jesus nos dizendo: olha, eu morri por vocês, e agora você faz isso? Está me devendo. Não. Jesus, como todo irmão, como todo mestre, como todo amigo, nos abraça e nos mostra o caminho. Nos diz: você pode fazer melhor. E é essa atenção conosco que nós temos que ter. Se Deus não nos cobra pelo muito que Ele nos deu, nos dá a chance das reencarnações, tantas quanto precisarmos, né? Nos dá esse corpo, essa máquina, esse instrumento maravilhoso de trabalho que é o nosso corpo, que podemos usar as nossas mãos para abraçar, para ajudar o outro a se levantar. Podemos ouvir, né? Usar os nossos ouvidos para ouvir aquele apelo do irmão que está precisando desabafar. Não sejamos aqueles que às vezes, né, acontece muito isso, né? Na fila, então, fila de banco, fala: ih, meu Deus, aí vem aquele que está atrás da gente, começa a contar a sua vida, as suas dificuldades, as suas desgraças. A gente fala: ai, meu Deus, eu já estou cheia de problemas, ainda vem me contar mais problemas. Isso a gente pensando. Mas não nos esqueçamos que às vezes aquele irmão está junto a nós, porque a espiritualidade percebeu que nós temos capacidade, sim, de ouvir, de dar a ele a oportunidade de desabafar, que às vezes ele não tem na sua casa, com seus amigos, né? Ouçamos. Façamos uma prece pedindo à espiritualidade que ajude aquele irmão a se reequilibrar. Olha quantas oportunidades nós temos para fazer o bem, não é? Então, nos lembremos sempre do que Jesus nos disse. Jesus nos disse nos disse o seguinte: eu vim para servir, não para ser servido. A mediunidade é para servir, não para nos servirmos dela, né? Como um emprego, como um trabalho, como um ganha-pão. Não.
Mediunidade é missão. Missão que pode ser cumprida, sim, por todos nós. Basta querermos, né? Então, basta que nós também sirvamos com amor, porque não é só de graça. Se exercitamos de graça, mas com indiferença, não percebendo a dor do outro, né? É quase que nula. Não é bom para nós e não é bom para quem recebe. E para terminar, é nesse livro aqui, do Casimiro Cunha, Cartas do Evangelho, ele tem uma lição que nos diz o seguinte: carta aos médiuns. Irmão, se a mediunidade faz parte de tua ação, procura no Evangelho a senda de redenção. Faculdades numerosas não representam sua luz. Bom médium é todo aquele que anda sempre com Jesus. Humildade, tolerância, amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração. Foge do elogio de espíritos displicentes. Dos quadros de teus amigos, prefere os mais exigentes. Não esqueças, no caminho, acima das devoções, deve estar o cumprimento de tuas obrigações. Trabalha, não comercies com as coisas santas de Deus. Teus esforços são sagrados, no abrigo e no pão dos teus. Não guardes a pretensão de seres maior que alguém. Deus tem muitos instrumentos no eterno trabalho do bem. Cada médio tem seu campo determinado de ação. Multiplica os bens divinos guardados na tua mão. Pensa muito, estuda muito. Qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus. Ora e vigia. E que Deus, das luzes da perfeição, aclare o teu pensamento, conforte o teu coração. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos entender, né, essa tarefa, essa missão que nós temos. Mesmo não sendo médios ostensivos, a nossa missão é trabalhar sempre no bem. Muita paz para todos.